Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é João, eu sou o trabalhador do GEPS, Grupo Espírita Harmonia e Paz dos Santos. Nós estamos naquela sequência de videopalestras em função do Covid-19. O tema da palestra dessa semana vai ser planejamento evolutivo. Bom, é um assunto, daria para falar sobre planejamento evolutivo durante 5 videopalestras, mas eu vou procurar sintetizar o que eu posso passar para vocês a respeito desse tema de planejamento evolutivo. Planejamento evolutivo, primeiramente, é algo que você mesmo tem que fazer, você tem o direito de fazer o seu planejamento evolutivo. Isso pode parecer um pouquinho estranho para alguns, mas muito estranho para a maioria da população. Como assim eu posso fazer o meu próprio planejamento evolutivo? Eu tenho o direito de fazer isso? Muitos podem se perguntar até se tem um merecimento de fazer o seu próprio planejamento evolutivo, ao invés de depender, por exemplo, do seu mentor ou dos seus mentores, ou de algum grande guru contemporâneo, ou de Jesus, ou de Deus, e etc. Pois é, gente, por incrível que pareça, mas é você mesmo que deve se responsabilizar pelo seu planejamento evolutivo. E esse planejamento evolutivo acontece em 2 níveis, vamos dizer assim. Agora que nós estamos encarnados, é um desses níveis, é um dos momentos em que você já deve pensar, precisa pensar e tem que fazer o seu planejamento evolutivo. E qual seria o outro nível? Depois que você desencarna. Algo também muito estranho, até para os espíritas pensarem, né? Poxa, mas agora, enquanto eu estou encarnado, eu preciso pensar como é que eu vou estar depois de desencarnado? Pois é, né? Para muitos é surpreendente pensar nisso, mas, gente, é claro que o que você fizer durante o seu encarne, nós estamos encarnados, o que você fizer ao longo do seu encarne influencia em como você estará depois do desencarne. Então, é algo que a gente tem que pensar. O que vai acontecer comigo depois que eu desencarnar? Não é? E é também surpreendente para muitos porque você fica pensando que alguém vai ter que me socorrer, será que eu vou para o umbral? Ora, só depende de você. Hoje, o que você faz, o que você pensa, o que você sente, já define aonde estão os seus corpos sutis. Nós já falamos em outras videopalestras aqui que nós temos os corpos sutis, além do corpo físico e o corpo etérico. Então, onde estão os seus corpos sutis? E aonde estarão os seus corpos sutis depois que você desencarnar, não é mesmo? Já falamos sobre isso antes. Então, é por aí. O seu planejamento evolutivo acontece a partir do momento em que você pensa e você sente dentro de determinadas faixas de frequência. Lembram disso? Então, você pensa, se você está agindo dentro de determinadas faixas de frequência, e por exemplo amanhã você desencarna ou eu desencarno, é nessas faixas de frequência que você está com seus corpos sutis. Isso independe do corpo físico e do corpo etérico. Tem vários Joões vivenciando experiências, além da experiência encarnada, que é com esse corpo aqui que eu estou tendo. E os outros Joões, o que eles estão fazendo? Né? Aonde eles estão, com quem eles estão. Nós já falamos aqui muito sobre consciências. Né? Tudo que a gente faz na companhia de outras consciências, que pensam e sentem o que a gente pensa e sente. É isso. São na mesma faixa frequencial. Vibram do mesmo jeito que eu estou vibrando. Se eu mudar o meu nível de consciência, conseguir evoluir esse nível, eu trabalho, vivo com outras consciências. É só isso. É algo bem simples até. Bem fácil da gente entender. Então, o seu planejamento evolutivo só depende de você. Você convive com outras pessoas? Sim, eu também.
Você precisa aceitar tudo que essas pessoas te dizem, ou fazem, ou querem que você faça? Não necessariamente. Você tem que analisar, perceber e ver se é aquilo que você quer para você. Dá para conviver pensando diferente? Com certeza. Todos os relacionamentos, todas as famílias convivem e as pessoas que estão lá pensam diferente, agem diferente. Tem conflitos? Tem, mas você tem que administrar isso. Agora, pensando já num outro nível muito mais avançado, eu estou convidando vocês a pensarem num planejamento evolutivo que abranja o seu pós-desencarne. Eu não estou pensando só aqui. É importante pensar aqui? Sim. É importante que um jovem pense na sua carreira, se ele vai querer ter uma família. Sim, tudo isso é importante. Vai ser importante que ele cuide dos seus pais quando eles estiverem idosos, que ele seja honesto, que ele tenha ética, etc. Vocês já sabem do que eu estou falando, eu não preciso me aprofundar nisso, né? Mas isso é enquanto você está encarnado. Olha só que interessante. Por que as pessoas desencarnam e vão parar no umbral? Automático. 99% das pessoas que desencarnam vão para o umbral. Porque elas estão perturbadas, elas têm saudade, elas têm apegos materiais, não apegos apenas para pessoas. Saudade do filho, deixei a minha esposa ou deixei meu marido, estou preocupado. É por isso, a pessoa está numa faixa de vibração que representa insegurança, saudade, tristeza, depressão, preocupação, ansiedade. Qual é a não localidade onde você vai ficar depois que você desencarna, se você ainda estiver preso às coisas e às pessoas do plano material? Uma vez, há alguns anos, um grande amigo meu falou uma coisa muito interessante. Quando o espírito desencarnado está aqui no plano material, ele está no endereço errado. Quando uma consciência que desencarnou insiste em pensar e sentir as coisas do plano material, ela está perturbada. Ela não é mais aqui. Não tem nada que seja do interesse de uma consciência que já perdeu o corpo físico e o corpo etérico em permanecer no plano material. Ela só tem corpos sutis agora. É do corpo astral para cima, ela não tem mais corpo etérico nem corpo físico. Então, se ela está com corpo astral, mas ela ainda está pensando aqui, ela não sabe o que fazer. E as consciências que acompanham a sua consciência ou a minha consciência depois do desencarne, e que ainda pensam nas coisas do plano material, essas consciências estão vibrando na sua mesma faixa frequencial de perturbação. Vai dar certo? Não vai. Não tem como. Então veja, como é que a gente se prepara para fazer um planejamento espiritual que tem por objetivo alcançar um equilíbrio, harmonia, depois do desencarne? Agora, enquanto a gente está encarnado, já pensar como a gente pode alcançar esse equilíbrio, essa harmonia, não ficar perturbado, não ficar no umbral, não é mesmo? Então, enquanto você está encarnado, você teria que fazer algumas coisas. É um treinamento, é uma prática que você tem que desenvolver e é você quem tem que fazer isso. Mais uma vez, lembrando o nosso caro irmão Eduardo Rossin, a Tânia Rossin também, eles falam muito sobre isso nas videopalestras deles, né? Sem guru, sem abraçar uma religião, nada disso é necessário. Eu vou seguir aquele líder não sei o que, de não sei... Não precisa de nada disso. O líder vai tomar conta da vida dele. E você tem que tomar conta da sua vida, é o seu futuro, não é? Então, você pode até ler, assistir palestras, mas é você que tem que meditar, refletir, repensar os seus hábitos, os seus comportamentos, para se preparar para o seu planejamento futuro, depois que você perder o corpo físico e o corpo etérico. Então vamos lá, vamos fazer algumas reflexões a respeito disso. Você tem que perder os seus vícios, todos os vícios.
Vá abandonando os seus vícios. Você é uma pessoa agressiva? Não pode mais ser agressivo. Você é intolerante e impaciente? Não pode ser mais intolerante e impaciente. Você tem muita ansiedade, é muito nervoso, fica pensando muito na... Não pode mais fazer isso. São exercícios e treinamentos. E aí entra muito um conceito muito falado, muito estudado, muito trabalhado também em palestras, dentro de empresas inclusive, que é a chamada inteligência emocional. Isso surgiu com muita força em 1995. Na verdade, os primeiros comentários sobre isso foram lá para 89, 90, mas em 1995 ela explodiu com a publicação de um livro, inclusive, chamado Inteligência Emocional. É interessante a gente falar um pouco a respeito de planejamento evolutivo, trabalhando a partir da inteligência emocional. Por quê? Inteligência emocional, claro, inteligência emocional e o que ela vai trabalhar? Em cima de emoções. Emoção é sempre uma reação que você tem a algum input que tem da sociedade, do seu meio, uma notícia que você recebeu, seu ambiente de trabalho, seu ambiente familiar, o trajeto que você faz de carro, ou de ônibus, ou de moto entre um lugar e outro, e acontece alguma coisa, enfim. Você vai ter sempre algum tipo de reação. O que acontece, você reage. Essas reações são as emoções que você tem. E o que é o sentimento em relação a isso tudo? Você, ao sentir a emoção, você está com o seu sentimento trabalhando naquilo. Se você ficar preso às emoções, como é que você vai fazer? Como é que você vai alcançar equilíbrio, harmonia? Uma das coisas que os hindus falaram muito nas mensagens, principalmente de 2019 para cá, eles sempre pedem para a gente. Eles sabem que a gente tem emoções, todo mundo tem emoções, faz parte do viver você ter emoções. Mas o mais importante que eles pedem para a gente fazer. Você teve uma emoção, você sentiu essa emoção? Tá. Bom, analisa. Percebe que você teve uma emoção. Percebe, por que eu reagi daquele jeito? Analisa isso. E gerencia isso. Inteligência emocional ensina as pessoas que você precisa detectar a emoção, tem que analisar o que foi que aconteceu, por que eu reagi daquele jeito, dar uma perspectiva, será que eu posso reagir de outra forma? E aí gerenciar, você vai ter que se gerenciar. Analisar o que você pode fazer. Vai se analisando. É um trabalho seu, volto a dizer. Evolução, como nosso grande amigo lá do Jepson, o Matias, falou uma vez, evolução é individual, gente. Não existe evolução coletiva. A evolução depende de cada um de nós. Depende de você. Então você vai ter que retrabalhar. O outro aspecto muito interessante, dentro ainda dessa linha de raciocínio, vejam só, a partir do momento que eu passo a me analisar, me autoanalisar, fazer essa autoanálise, a autorreflexão, eu também começo a perceber as mudanças do meu comportamento. E aí eu passo a entender o seguinte, o meu planejamento evolutivo que está sendo trabalhado para o meu pós-desencarne, ele envolve aceitar que eu só posso evoluir se eu mudar, se eu aceitar mudanças. E aí entra um outro conceito aí muito interessante. Como é que eu vou aceitar as mudanças se eu não tiver a capacidade de me adaptar ao que acontece em tudo? No planeta, nas minhas relações. Eu tenho que ter essa capacidade de me adaptar. Isso envolve a adaptação dos relacionamentos profissionais, dos relacionamentos familiares, todos os níveis de relacionamentos. Ah, está acontecendo não sei o quê, o noticiário da TV disse não sei das quantas, tá? Reflita. Quem fez esse noticiário? Quem é o editor? Qual é a intenção dele? Qual é o interesse dele?
Será que esse editor é isento? Ele é neutro? Nós sabemos que não, gente. A mídia é totalmente controlada. Então, você vai prestar atenção naquilo, vai se apavorar, se assustar. É disso que a gente está falando, gente. Planejamento evolutivo é saber adaptar-se, mudar de acordo com o que está acontecendo à sua volta e ter essa capacidade de agir rapidamente. Então não interessa se a TV está falando isso, o rádio está falando aquilo, olha, fulano é corrupto, o cicrano não sei o quê, o outro foi preso. E daí? A evolução tem que ser individual. As pessoas ficam presas, ficam distraídas a esse tipo de emoções. Por quê? Porque quando você recebe esse tipo de notícia, você reage. Você sente raiva, você fica inconformado, ou você fica frustrado, ou você fica com medo. O sistema, nós já falamos isso em outras videopalestras, o sistema é projetado para fazer com que você sinta sempre preocupação, fique com medo, perca o seu controle. Agora, como é que você vai fazer um planejamento evolutivo? Sentindo medo, desespero, todo dia você acorda preocupado, você não vai fazer planejamento nenhum. Não dá para você raciocinar enquanto você está emocionalmente perturbado. Não tem como. Então está na hora da gente aprender como os hindus sempre recomendam. Você tem emoções todos os dias. Você pode se perturbar, sair do sério, ficar com raiva, dar um murro na mesa, tá. Só que você precisa voltar a um estado de equilíbrio. Saiu? Reconheça, analise. Fala, eu não preciso fazer isso. Eu posso me controlar. Eu posso reagir de outra forma. Eu posso ouvir uma notícia. Analisar, isso é útil para mim? Não, não é. Eu vou me perturbar com isso? Não, não vou. Bem melhor, não é? É um exercício, gente. Evoluir é um exercício. Pensar como é que você estará depois do seu desencarne é uma reflexão importante que a gente tem que fazer sempre. Olha só, para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui hoje. Você sabe que você trabalha o tempo todo com consciências. Tudo que você faz tem consciências na mesma faixa frequencial que você. Elas vibram igual a você. Quando você sai de uma faixa frequencial e você entra em outra faixa frequencial, você deu um passo evolutivo, por exemplo, seu nível de consciência se ampliou, a sua visão hoje é diferente. Eu não vejo mais as coisas como via antes, né? O espírita sabe, por exemplo, que quando ele desencarnar, ele continua vivo. O corpo é que morreu, o etérico se dissolve. Você continua lá. Lá onde? Aonde você escolheu pelo seu comportamento. O que você pensa, o que você sente. Então veja, eu posso desencarnar e ter apegos, desejos e paixões? Posso. 90% ou mais desencarna sim. Tem apegos, paixões, desejos? Tem vícios? Sente vontade de beber, de fumar, de usar droga? Não é? Mesmo desencarnado. O corpo astral, ele aceita qualquer morfologia, qualquer formato. Então, se você estiver viciado em alguma coisa, você demonstrará isso no seu corpo astral. Antes de desencarnar, você não pode ter nenhum vício. Eu falei isso há 10 minutos. Não pode ter nenhum apego. Mas eu vou ter saudade do meu netinho? Se você tiver saudade do seu netinho, você vai perturbar o seu netinho. É um processo obsessivo. É isso que você quer para o seu netinho? Gente, nós temos que refletir. Nós temos que aprender a pensar quais são as consequências do que a gente sente e do que a gente pensa. Não é só pra gente. Você desencarna e fica preocupadíssimo porque quem é que vai herdar o apartamento que eu comprei, por exemplo? Você precisa de um apartamento depois que você não tiver mais esse corpo físico? Não. Quem vai herdar? Alguém vai herdar. Até o governo pode herdar. E daí?
Você precisa de um apartamento lá? Para onde você vai? Ou lá? Para onde você vai? Não. Quando a gente entende isso, é por isso que eu peço sempre, faça uma reflexão, comece a pensar. Você não fala com seu filho, ou seu pai morreu e você não conseguiu falar com ele, vocês estavam brigados. Gente, para com isso. Quem é seu pai hoje? Você sabe? Ele ainda é o seu pai? Quando você desencarnar, você ainda vai ser pai dos seus filhos? Não. Um grande amigo nosso falava isso já há 4 anos, 5 anos, no JEPS, no Messias. Ele falava isso. Quando alguém desencarna, ele perde aquela morfologia, ele assume outra morfologia. Será que ele ainda está preocupado com a família? A família fica lá de luto, falando dele, guarda as coisas dele no armário, numa estante. Ah, eu não vou jogar os livros do falecido, porque ele gostava muito daquele... Gente, ele não tem mais essa morfologia, ele não vive mais nesse meio, ele não está mais encarnado no plano material. E você fica chamando ele. Deixa ele em paz. Ele está em outra. A gente tem que aprender que quando a gente desencarna, muda absolutamente muita coisa. Você vai ter a chance de desenvolver-se de outras formas, longe de um plano material, longe das limitações materiais, a não ser que você fique perturbado e tenha apego, desejo, saudade, inconformismo, você quer ficar junto da sua família, você quer ver o seu apartamento, a sua casa. Veja, nós estamos falando de planejamento evolutivo. Pensar no seu apartamento, ou na sua casa, ou na sua filha, na sua esposa, no seu marido, você vai evoluir depois que você desencarnou? Isso é evolução? Certamente que não, gente. Mais um aspecto para a gente encerrar. Se você entendeu que as mudanças são necessárias, que você tem que se adaptar, imagine como você tem que entender as mudanças e as adaptações depois que você desencarna. Lá, nós não temos o filtro do corpo físico nem do etérico. Tudo que você sentir, você sente numa intensidade maior. Todos os pensamentos são completamente livres. Você não esconde um pensamento de outras consciências. Você é quem você é de verdade. Então, se você gosta de mentir, as consciências que vão estar junto de você, vibrando na mesma faixa frequencial, adoram mentir. Se você quer se drogar, as consciências vão ser aquelas que querem se drogar. E por aí vai. Se você era corrupto, você vai estar só com consciências corruptas. Planejamento evolutivo requer reflexão. O que eu estou fazendo na minha vida, eu já estou fazendo no plano espiritual. Então veja, tudo será o mesmo no plano espiritual, depois do seu desencarne, os seus vícios, as suas manias, o seu comportamento, as suas perturbações, serão exatamente as mesmas se você não fizer um planejamento evolutivo. Se você conseguir perceber que é importante você fazer esse planejamento e que você sabe que você tem mudanças, que tudo muda e você também tem que mudar, então você tem que se adaptar ao que muda. Não é melhor você gerenciar isso do que ser uma marionete nas mãos de outras consciências? Não é verdade? Você já parou para pensar nisso? Eu estou convidando você a pensar nisso. A repensar o que você está fazendo da sua vida, como você está vivendo. Se você é um religioso e continua dependente de uma religião, as suas crenças continuarão as mesmas depois que você desencarnar. Se você vai na igreja, vai ter uma igreja lá. Porque a não localidade ela é plasmável de acordo com o que você pensar e todas aquelas consciências que pensam naquela religião e têm aquelas mesmas crenças. Então você vai ficar lá indo na igreja.
Isso é evolução? Se você vai fazer a mesma coisa que você fazia aqui, cadê a evolução? Não tem, né? Você não está evoluindo. As perspectivas que se abrem quando você desencarna é que você tem um universo para você experimentar. Desencarnado, você não tem nenhuma limitação física, uma barreira física. Não tem. O plano astral é infinito, como o universo é infinito. Se você ficar preso às coisas daqui, você vai ficar na Terra. Se você sofrer por causa de alguma coisa, você vai sofrer no umbral. E se você for livre? Se você se libertar de tudo que está aqui, não tiver apego, desejo, paixão, saudade de ninguém, aí você está livre. É tão desagradável falar algumas coisas. Eu costumo provocar as pessoas. Eu não costumo ser um camarada, um cara muito legal quando eu faço as minhas videopalestras, porque eu toco nas feridas. Todo mundo me conhece no GEPS pelo fato de que eu sou uma pessoa extremamente direta e objetiva. Eu não enrolo em nada. Quando converso com as pessoas, eu sou assim, eu sou direto. Se alguém pede para conversar comigo, eu falo, olha, eu sou direto, eu não enrolo ninguém. Então eu vou na sua ferida. Se você pedir alguma coisa para mim, e você aceitar a minha sugestão, o meu conselho, eu sou assim. Então, gente, planejamento evolutivo envolve reconhecer os seus próprios erros, as suas limitações e perceber que se você não fizer nada diferente, você vai dar continuidade às mesmas coisas, os mesmos erros no plano astral. E se você estiver perturbado, se você estiver sofrendo, aonde você vai estar no plano astral? Aonde as pessoas sofrem, onde as pessoas estão sofrendo, onde as pessoas estão perturbadas. Se é medo, todo mundo vai estar com medo, você também. Se é raiva, todo mundo vai estar com raiva, você também. Eu acho que você não quer isso para o seu futuro. Muito obrigado. Até a próxima.